Olá, pessoal, estamos aqui, eu e o professor Ricardo Bastos. E aí é o seguinte, eu falei, rapaz, não adianta mais a gente comentar essa prova da EFON, porque todo o Brasil já comentou essa prova da EFON, então não tem mais o que fazer. Mas aí, moçada, nós estamos aqui atendendo aos clamores da galera, né? Professor, pelo amor de Deus, a gente não consegue entender não, professor. A gente olha por aí, mas é muito complicada, derivada, integral. E aí a gente queria que o senhor fizesse com o Ricardo, porque vocês fazem daquele jeito, ao vivo, que vão interagindo com a gente, vão explicando aquela resolução para a gente realmente entender. Então, pronto, vocês estão querendo tanto, né, Bigode? Aí Isso. a gente vai aqui prestigiar aí os anseios de vocês e esperamos que a gente esteja à altura, né? Porque eu e o Bigode, a gente não resolveu a prova antes, não, sabe? É mesmo? Porque a semana é muito corrida, né? Mas faz parte, né, mano? Faz parte, né? Mas, galera, o nível da prova foi totalmente desproporcional com as edições anteriores. Eu diria que foi mais difícil que a escola naval. Assim, a gente não sabe se erraram a mão, né, na elaboração, ou se foi proposital e vai se repetir. O que a gente sabe de fato é que vocês têm que se preparar mais forte, tem que contratar um cursinho, um acompanhamento mais forte e mais bem estruturado, porque só o professor gênio que não sabe explicar não está ajudando a galera a resolver essas questões. Então, o Renato tem um curso maravilhoso, desenhado sob medida para a Escola Naval, para a EFON, SpaceX, especialista, AFA, e eu faço também acompanhamento de alunos com foco nas militares. Então, não adianta mais você contratar um serviço que não está te ajudando a entender, ao invés de usar o seu tempo e o seu dinheiro pagando algo que funciona, que você vai entender, vai aprender física e vai conseguir chegar nesse nível. Porque, assim, o Renato e eu recebemos muitas reclamações em nosso Instagram, nosso Telegram, nosso WhatsApp, de alunos que fizeram cursinho em outros cursos e que estavam totalmente perdidos na prova e mais perdidos nas lives de resolução. Então, o cara não conseguiu atingir nível para fazer a prova e sequer consegue entender o comentário da própria prova feita pelo próprio cursinho dele. Então, fica aí o alerta para vocês e o convite para conhecer o Renato, conhecer a mim, nosso serviço, para orientar melhor vocês e dar a vocês condições de ter uma prova, fazer uma prova com consciência e acertando muitas questões. É, Renato? É verdade. Pessoal, é o seguinte, ó. Nessa prova, muitas questões de mecânica, ó, falando sério, não tô de sacanagem não. Se você realmente tivesse feito meus 2 livros de mecânica no aprofundamento, e aí você teria se dado muito bem, entendeu? Mais do que resolver livro peruano, resolver livro indiano, o bizu estava aqui, ó. Porque aqui tem a explicação detalhada. Ah, a questão tem no livro do Renato, mas tem em outro livro. Sim, mas no livro do Renato tem toda a teoria da questão e tem várias resoluções diferentes e todo o embasamento teórico da questão, entendeu? Né? No outro livro tem só a questão. Ou seja, tá, né? Galera, olha só que questão puxada essa de cinemática da prova da EFON 2024. Olha, ele está falando que uma roda circular rola em linha reta sobre o chão horizontal, etc, etc, né? E aí ele está lembrando que um ponto da periferia da roda descreve uma trajetória que você deve ter ouvido falar. É uma trajetória cicloidal, é uma cicloide. E aí ele dá a equação da cicloide, né? Com aquele negócio assustador, bizarro, né, professor? E aí ele está pedindo o seguinte: a razão entre o módulo da velocidade desse ponto da periferia, né? Ele quer o seguinte. Então ele está pedindo o seguinte: qual é a razão entre duas velocidades? Quais? Então, aqui ele está pedindo a razão entre duas velocidades. Quais? A velocidade do ponto A em relação à Terra, dividido pela componente horizontal da velocidade desse ponto A. Em qual instante? Quando o Y desse ponto A, quando a altura dele em relação ao solo vale 1,62. Renato Brito, pelo amor de Deus. Professor, quando eu vi essa questão aqui, eu me urinei todo na hora. Nem São Brito salvou, né? São Brito talvez estivesse ocupado, não teve como atender os seus pedidos, né? Os seus choros.
suas lágrimas na hora da prova, mas vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, a solução linda para ela, a solução brilhante, a solução elegante, não vai usar essa função, não vai usar a derivada, não vai usar a integral. Vai usar os seus conhecimentos sobre a trajetória cicloidal. Você certamente já estudou composição de movimento circular com movimento de translação. Aqui tem várias questões e aqui explica essa teoria, entendeu? Né, professor? Então, nessa questão da EFON, eu vou utilizar esses conhecimentos. Renato, me ajude aí. Pronto. Veja só. Primeiro, o que é essa cicloide que ele está falando? A cicloide, meu amigo, que ele está falando é o seguinte, ó, quando o pneu do carro vai rolando sem escorregar, se você fixar um LEDzinho, uma luzinha acesa na periferia do pneu, quando o pneu vai rolando, o LED faz uma trajetória assim, ó. Ixi, Maria! E essa trajetória é que a gente chama de cicloide. Ah, tá. Então, essa cicloide, ela é uma composição de dois movimentos. Um MCU nessa posição, superposto a um movimento retilíneo-forme, uma translação nessa direção. Misturando os dois, certo. Aí você vai ter essa trajetória cicloidal. Ah, tá. Só que você já tinha que ter, na hora da prova da EFON, se não é para usar essa função horrível, você já tinha que ter alguns conhecimentos prévios. Você já tinha que ter estudado translação e rotação dos pontos da periferia de uma roda. Tá. E aí eu vou lembrar a você o que o leitor do meu livro de mecânica aprende quando ele estuda lá algumas questões. Olha só. Quando essa roda está girando no chão, né? Quando essa roda está girando, vamos dizer que nesse instante o ponto de contato da roda com o chão é esse pontinho aqui, ó. Tá. É possível demonstrar que quando essa roda está girando, ó, tudo se passa como se, né? Quando essa roda está girando, você pode interpretar esse movimento como sendo uma rotação instantânea da roda em torno desse ponto de contato da roda com o chão. Ou seja, a roda está apoiada nesse ponto, ó, aqui e todos os outros, ó, tá vendo aqui as pontas do meu dedo? Ó, instantaneamente estão girando, tá? Em torno desse ponto, que é o que a gente chama de centro de rotação instantânea. Nesse caso, vai ser qual? O ponto da roda que está parado em relação à Terra. Qual é? É o ponto de apoio. Esse ponto. Ah, tá. Né? E aí, uma propriedade que a pessoa aprende lá no meu livro é a seguinte, ó. Eu posso usar a seguinte propriedade. A velocidade, por exemplo, desse ponto, da periferia da roda, né? Olha aí, a velocidade daquele ponto da periferia da roda, tá? A velocidade desse ponto da periferia da roda. Como é que eu relaciono, professor, a velocidade desse ponto lá em cima com a velocidade desse ponto genérico aqui, ó? Como é que eu relaciono isso, professor? Você pode relacionar da seguinte maneira. Qual é essa seguinte maneira, professor? Você vai lembrar que instantaneamente, ó, esses dois pontos, todos os pontos estão girando com a mesma velocidade angular em relação a esse centro instantâneo de rotação? E aí que a ideia é a seguinte, ó. Eu só estou falando isso porque se eu for direto na resolução, tu não vai entender porra nenhuma, tá? Tá só dando um embasamentozinho breve antes disso. E aí eu posso dizer o seguinte, ó. Como todo mundo gira instantaneamente em torno daquele ponto com a mesma velocidade angular, diz aí, professor, eu posso dizer o quê, ó? Que essa distância V está para... Aí, professor, V, isso. Está para a distância desse ponto até o centro de rotação, ó. Que como se fosse o raio, né? Vai ficar mais claro se eu fizer um rascunho aqui do lado, ó. Se eu fizer um rascunho bem aqui, só para ficar mais claro. Eu vou dizer, então, o seguinte, pessoal. Ó. Essa velocidade aqui, ó, tá, está para... Porque eu estou calculando o ômega, entendeu? O ômega é a velocidade angular, entende? Então, é como se fosse assim, ó.
a velocidade V1 está para o raio R1 é igual a velocidade V2, ó, tá? Dividido por esse raio R2, ó. Por quê? Porque V sobre R não é ômega? Tá, e todos estão girando com o mesmo ômega. Instantaneamente, está todo mundo girando, ó, em torno desse ponto aqui, que ele é o centro de rotação instantânea da roda. Ah, tá todo mundo com a mesma velocidade angular? Isso. Ah, tá. E como é que eu calculo velocidade angular, hein, Renato Brito? Não é V sobre R? É. Então eu posso dizer o seguinte, meus amigos. Ó, eu posso dizer que V1 está para R1, assim como V2 está para R2. Né, ó, assim como V3 está para R3, ó. Lembrando que todo mundo aqui é 90 graus. Ó. Né? Porque instantaneamente esses pontos estão girando em torno desse centro. Ó. Esse ponto está girando em torno desse centro. Ó. Esse ponto está girando em torno desse centro. E os raios, raio de giração. Os raios de giração são as distâncias do ponto até o centro. A distância do ponto até o centro. Até o centro de rotação instantânea, né? A distância desse ponto até o centro de rotação instantânea. A distância desse ponto até o centro de rotação instantânea. Onde é que eu ia aprender isso, professor? No meu livro verde. Meu livro verde. Se você estudar, você passa em qualquer escola militar dessas aí. Então, aqui, ó, eu ia dizer o quê? Ó? V está para... Pronto. Qual é, pessoal? Essa distância daqui para cá. 2R. 2R. Ah, o diâmetro. Né? Seria 2R. Isso. V está para V dividido por 2R. Tá? É igual ao quê? É igual a U dividido pelo quê? Vamos dizer que a distância daqui para cá, professor, seja Rzinho. Pronto, vamos dizer que a distância daqui para cá seja Rzinho. É igual a U sobre Rzinho. Ah, tá. Pronto. E aqui tem 90 graus. Aí eu já me falei. Claro, todo mundo sabe, porque a velocidade é tangente, né? A trajetória em qualquer instante. Ó. Certo. Então, até aí tudo bem? Pronto. Até aí tudo bem. Vou já colocar, né? É o verde. Mas teve conteúdo do verde e teve conteúdo do vermelho nessa prova. Né? Tem uma questão, aquela questão horrível de mecânica, tem ela resolvida aqui. Tem? Você vai já ver, eu já vou mostrar para você, não dizer que é Renato Brito é queixudo. Pois vamos lá. Renato, então, essa questão aí, o que ela está pedindo? Lembre-se que esses pontos aqui, ó, descrevem a trajetória cicloidal. Ah, meu Deus do céu, é isso. Então, o que acontece, por exemplo, ó, é que ele está dizendo o seguinte, ó. Primeiro, Renato Brito, quando eu olho para essa equação, cara, eu estou apavorado. Mas veja só, o y que aparece nessa equação, ó, cadê, professor? O y que aparece nessa equação, é isso que eu não estou entendendo. Meu amigo, ele disse que colocou o sistema de coordenadas aqui, ó. Foi, né? Foi, ó. O y aqui, ó. Certo. E o x, ó. Aqui, ó. Pronto. Então, se você quiser saber qual é o diâmetro dessa roda, da roda imaginária que está gerando essa cicloide, tu tem que pensar o seguinte, esse y, professor, vai de um valor mínimo até um valor máximo? Ó, o valor máximo do y aqui em cima vai me dar o diâmetro da roda. E o valor mínimo, será que é zero, hein? Pois é, será que é zero, hein? Professor, esse y aí, dessa função que ele deu, vai ser entre quanto e quanto? Na leitura do enunciado, ele diz aqui o seguinte, ó. Enquanto a partícula se desloca desde o solo, enquanto a partícula se desloca desde o contato com o solo até o ponto mais alto, ou seja, enquanto a partícula sai daqui, ó, até o ponto mais alto, o que ele falou, Renato Brito? Sua coordenada y varia desde o mínimo até o máximo valor para os quais a expressão para x é real. Então, vamos lá. Essa função aí, ó, que ele deu para a gente, ela tem um domínio que a gente tem que achar. Tu viu que ela parece uma raiz quadrada de 2y menos y ao quadrado? Vi. Então, ó, para você saber
o intervalo de valores do y, vamos achar o domínio dessa função. Ah, tá. Ou seja, professor, eu tenho que ver quando é que isso aqui é maior ou igual a zero. Quando é que o radicando é maior ou igual a zero. Ah, tá. Aí, ó, o que tu faz? Tu não vai colocar isso daqui, ó, o y em evidência, né? Quando você coloca o y em evidência, ó, você percebe que quais são as raízes dessa equação, né? Quando é que isso aqui seria igual a zero? Só por curiosidade, para y igual a zero, professor, e para y igual a 2, é isso. Então, quando você faz o gráfico, para você fazer o estudo do sinal, né? Ah, tá. Quando você faz o gráfico, para você fazer o estudo do sinal, as soluções são 0 e 2, e isso daqui é uma parábola com a concavidade para cima ou para baixo? Ah, o coeficiente do termo de segundo grau é negativo, professor. Isso. Então, essa parábola, Renato Brito, tem concavidade para baixo. Olha aqui as raízes dela, ó. 0, minha amiga, e 2, ó. E eu não estou querendo que a função seja positiva, né? O domínio dela não é quando esse termo aqui é positivo, tá? E aí você está vendo que aqui ele é negativo, aqui, ó, a função é positiva, e aqui a função é negativa. Então, é entre 0 e 2, essa função, ela vai ser positiva, tá? Para y, agora cuidado da sacanagem, o y tá aqui, ó, né? Ele usou o y nessa coordenada, ó. E nesse eixo aqui está o quê? Está o valor de 2y menos y ao quadrado. Ó. Aqui, ó, é o valor de 2y menos y ao quadrado. Então, 2y menos y ao quadrado é maior ou igual a zero para y entre quanto e quanto? Entre 0 e 2. Então, o que você acabou de descobrir? O que eu acabei de descobrir? Ela vai de y igual a zero até y igual a 0,2. Tá. E aí tem o ponto que está na coordenada y é igual a 1,63. Ó. Pronto. 1,62, ó, pronto, ele está se referindo a esse ponto, professor. Pode ser esse ali ou pode ser esse aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó, pronto. Ah, tá, tem esse ponto da cicloide, tem. Esse ponto da cicloide tem uma velocidade, tem, ó, e a velocidade é tangente a essa cicloide, ó. Em cada instante, né? Essa velocidade é tangente a essa cicloide em cada instante, ó. Essa velocidade é o que eu estou chamando de U aqui, ó. Ah, tá. É essa que eu estou chamando de U. Certo. E aí, ó, ele está querendo saber quanto é o quociente entre U e quem? E o X. E a componente X. Quanto é o quociente entre U e o X? Bom, se eu descobrir quanto é esse alfa aqui, né? Se eu descobrir quanto é esse alfa bem ali assim, né? Você já está vendo que né, ó, ele quer a razão entre U e o X. E aí, ó, você já percebe facilmente que U sobre o X, ó, seria o quê? Seria 1 sobre cosseno de alfa. Que é isso? Seria 1 sobre cosseno de alfa. Então eu quero achar quanto é que é U sobre o X. Ó. Certo, professor? E aí? Pronto. E aí, vamos lá, olha. Então, o que eu quero que você entenda? Olha o que eu acabei de descobrir. Tá, eu descobri que a minha circunferência, ela tem diâmetro 2, ó. Ah, garoto. Eu acabei de descobrir, ó, que a minha circunferência que gera a cicloide, ela tem diâmetro 2. Então, ela tem raio 1. Por que ela tem diâmetro 2? Porque o y vai de 0 a 2. Ele disse que eu tinha que estudar o domínio da função e ver quando é que, né, a função real era válida, né? Aí eu descobri que é entre 0 e 2. Ah, então pronto. Então, esse diâmetro todinho é 2, certo? Acontece que a abscissa, o y, quer dizer, a ordenada desse ponto, ele disse que é 1,62. Ah, tá. Ele disse que é 1,62. Então, vê se você entende. Certo. Esse tamanho daqui para cá
Sei, professor. É 1,62. Vou ter que escrever aqui, ó. 1,62. Tá, mas lembre-se que o diâmetro todinho vale quanto? 2. Certo. O diâmetro vale 2. E aí? Pronto. E aí, ó, se você quiser descobrir esse Rzinho, você pode usar, sabe o quê? Relações métricas do triângulo retângulo. Porque esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo aqui, ó. Isso, Maria. E ele é retângulo bem aqui, assim, ó. É aquele triângulo das relações métricas do triângulo retângulo. AH igual a BC, H2 igual a MN. Se lembra? Então, aqui tem uma relação geométrica que diz assim, ó. No triângulo, nessa figura, existe uma relação daquelas que diz que Rzinho ao quadrado. Bom, se você não se lembra, aí você realmente tem que revisar geometria plana. Relações métricas do triângulo retângulo. Em breve, vai ter um curso de matemática do Renato Brito para escolas militares, para salvar vocês. Ó. Graças a Deus, isso. Então, Rzinho ao quadrado é igual a 1,62 vezes o diâmetro. Quando a gente decora, tem umas relações que são assim, ó. C2, ó, é igual a AM. Eu me lembro. B2, né? Ó. Eu estou me lembrando, né? Ó. É igual a A vezes N. Eu lembro. Pronto. A gente está usando uma dessas. Pega lá seu livro de matemática, né? Você vai se lembrar. Rzinho ao quadrado é igual a 1,62, tá, vezes 2. E aí, perceba que 162 é múltiplo de 9, o que é uma ótima notícia, né? Pronto. E aí, Renato Brito, quando você faz essa conta, Rzinho ao quadrado vai dar 16, 32, vai dar 3,24. Cuja raiz quadrada é 1,8. Olha que boa notícia. Não acredito não, juro. Pessoa, quando você vê que isso dá um número exato, né? Você fica, meu Deus. Isso prova que Deus existe, professor. Exatamente. Ó. Então você acabou de descobrir que esse Rzinho aqui vale quanto, professor? 1,8. Tá, e para que serve isso? Para que serve isso, né? Isso serve porque agora, você lembra daquela relação que eu escrevi aqui, ó? V está para 2R, assim como U está para Rzinho. Pessoal, na verdade, né? O professor precisa achar esse U. Se você quisesse, você poderia achar U em função de V. Né? Você poderia achar esse U em função de V. Mas a questão não quer isso, não. A questão quer saber o quê? A questão quer que você diga quanto é U sobre o X. Então, esse U, ele tem aqui uma componente, ó. O X, ó. E como é que eu faço? Pronto. Você só precisa achar, ó, quanto é esse ângulo aqui. Né? Esse ângulo. Mas se você olhar bem, ó, esse ângulo vai ser alfa. Vai mesmo? Vai. Professor, eu sou péssimo em geometria, eu vou lhe ajudar. Esse ângulo que é alfa, que está bem aqui assim, ó, alternos e internos, ó, ele vem para cá. Ó. Esse bem aqui assim, ó, também é alfa. Aí, se esse aí é alfa, o próximo, 90 menos alfa. Já entendi, né? O próximo aqui, ó, esse vermelho, ó, ele é 90 menos alfa. Então, esse preto bem aqui assim é alfa. Mentira, Então, esse alfa é esse mesmo alfa ali, ó. Meu Deus, não acredito não. E então, a razão que ele está pedindo é 1 sobre cosseno do alfa. Né? Alfa, esse, que é esse mesmo alfa ali. Mentira, não acredito não. Professor, quanto é esse cosseno de alfa? Me ajuda aí. Cateto adjacente sobre a hipotenusa.
nesse triângulo bem aqui assim, ó. Ah, eu estou tirando o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 1,62 dividido por 1,8, vamos botar 1,80, pronto. Bom, isso aqui é como se fosse 180 dividido por 162, né? Então, a razão pedida, U sobre o X, ó, vai dar 10 sobre 9. Então vai dar a letra E, tá bom? Vai dar a letra E, 10 sobre 9. Então, você percebe, ó, que é uma questão que assusta. A pessoa pensa que tem que usar a função, mas, na verdade, a função só serviu para eu descobrir, ó, que o Y está entre 0 e 2. Portanto, eu descobri que o diâmetro da roda que gera a cicloide é 2. E aí eu montei o meu triângulo. Ah, tá. E, professor, só a título de curiosidade, qual seria a relação entre esse U e esse V? Ah, ficaria assim, ó. V está para o raio, que seria 2, ó. O raio de giração, no caso, é o diâmetro. O raio que eu falo é a distância do ponto até o centro de rotação instantânea, que é esse aqui. Tá? V sobre 2 é igual a U sobre 1,8. Ah, então se você quisesse a relação entre U e V, ó, seria essa. O U está um pouco mais lento do que o V. A questão não pediu isso não, né? Não, pediu isso não. Valeu? Então pronto, moçada. Então assim terminamos essa questão da prova da EFON. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha. No meu canal do YouTube, toda semana tem vídeos novos, né, para você que curte uma física de qualidade. Valeu? Forte abraço e até a próxima. E se você é novo por aqui, visite o meu site fisicacomrenatobrito.com.br. Conheça o meu curso de Física para Escolas Militares, preparação para AFA, EFON, Escola Naval, SpaceX, IMIT, especialista. Você pode aprender essa física todinha com o Renato Brito. Valeu? Aguardo você lá. 2 fios longos, fixos e retilíneos, 1 e 2, estão no vácuo e paralelos entre si, numa direção perpendicular ao plano desse papel, conforme mostra a figura. Inicialmente, somente o fio 1 é percorrido por uma corrente constante de 3 amperes, entrando no plano do papel. Nessa condição, o módulo do vetor indução magnética vale 0,3 microtesla. Uma corrente 2 de 1 ampere começa a percorrer o fio 2 com corrente de 1 ampere. Começa a percorrer o fio 2 com o mesmo sentido de 1, ou seja, entrando na lousa. Resultando no vetor indução magnética total no ponto P de módulo raiz de 10 sobre 10 microtesla. Qual é a distância D entre os fios? Olha só que questão linda, cara. Muito boa essa questão, viu? Vamos lá. Vou ilustrar aqui o que está acontecendo. Ilustrar aqui o que está acontecendo. É um negócio tipo assim. E aí, galera, aqui tem 2 fios. Tem 2 fios que estão perpendiculares à tela, com correntes que estão entrando. Então, aqui, ó. Correntes entrando. X e X. Aqui o fio 1 e aqui o fio 2. Então, inicialmente, só o fio 1 tem uma corrente I1 de intensidade de 3 amperes e produz um campo 0,3 microtesla. Pessoal, como é que é o aspecto desse campo magnético? Vamos lá. Vamos usar aqui a regra da mão direita, né? Regra da mão direita. A mão envolvente. Certo? O teu polegar vai indicar o sentido da corrente, apontando para dentro da tela, e os dedos vão descrever o movimento como se fosse sentido horário, né? Como se fosse enroscando uma tampa. Então, o vetor campo magnético aqui, ó, ele vai ser paralelo em cima. Como se você tivesse uma circunferência concêntrica a esse fio aqui, ó. Tipo isso. Né? Tipo uma circunferência, esse vetor é tangente a essa circunferência. Ok? Bom, tira isso aqui. Esse aqui é o vetor campo magnético 1. B1. E aí o fio 2, ele vai produzir um campo também assim, ó. Né? E no final
vai ficar bem aqui. O vetor. Vai ficar assim, ó. Aí você já sacou que os dois vetores são perpendiculares, né? Eles são perpendiculares entre si. O vetor B1 e o vetor B2. Vou descer aqui um pouquinho essa figura. Descer aqui essa figura. Botar aqui o vetor B1. Ok? Bom, o que é que nós sabemos? Que vetor B1, B2. B2. Então, sabemos o B1 e sabemos o campo magnético resultante quando a segunda corrente é ligada. Então, vamos fazer uma adição vetorial, já que os campos magnéticos são vetores, né? De modo que o vetor campo magnético resultante, o BR, ao quadrado, é o B1 ao quadrado, mais o B2 ao quadrado. Resultante ele deu, raiz de 10 sobre 10. Eu vou botar o microtesla no final, tá? Aqui, ó, raiz de 10 sobre 10. Igual o B1, foi dado também, 0,3 ou 3 décimos, né? Ao quadrado aqui, pessoal. 3 décimos é o B1, elevado ao quadrado também. E o B2 é o que nós queremos descobrir. Ao quadrado. Então vamos lá. Elevando tudo ao quadrado. Raiz de 10 fica 10. Aqui fica 100. 9 centésimos. Mais o B2 ao quadrado. E olha que maravilha. Quando eu passar o 9 décimo, o 9 centésimos, para o outro lado, vai ficar 10 centésimos menos 9 centésimos. Dá 1 centésimo, né? Então, o B2, gente, dá exatamente 1 décimo. 1 décimo de microtesla. Ok, temos o módulo do vetor B2. Mas, professor, você encontrou B2, mas na verdade, ele queria saber era a distância entre os fios, né? Bem, por que é importante conhecer os campos se nós queremos a distância entre os condutores? Pergunte ao Pitágoras. Pergunte ao Pitágoras. Ele que é craque nisso aí, ó. Como assim, professor? Porque para calcular o campo magnético número 1, que é o vermelho, vamos usar essa distância aqui, ó. Chamar de D1. E para calcular o campo magnético branco, o verde, né? O campo magnético 2, usamos a distância D2. Mas lembra que esse triângulo é retângulo? Ah, professor, então, para calcular esse D aqui, ó, posso somar os quadrados dessas distâncias. Então, a questão vai ficar mais legal agora. A questão se torna mais lindinha agora. Eu vou escrever as distâncias em função dos campos magnéticos, tá? Lembrando que é um fio retilíneo, muito longo. O campo magnético do fio retilíneo, o campo magnético no fio retilíneo é μ0i sobre 2πd, né? Que tal escrever a distância, explicitar a distância? Distância igual a quanto? Vai ficar 2πb. Nada. A distância vai ser μ0i sobre 2πb. Pronto. Eu vou usar essa sacada para escrever as distâncias, né, desses dois fios até esse vértice aqui, ó. Vamos fazer isso. Eu tenho a letra não é muito grande, né? Mas eu vou tentar aqui reduzir, galera, para encaixar tudo na tela. Para vocês conseguirem ver tudo aqui sem ter que dar zoom. Bom, eu vou reduzindo para caber tudo. Ó. Vamos lá. Queremos saber o D. Então, esse D
que é a hipotenusa desse triângulo. D2 é igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Até o D1, professor. Ó, nessa forma aqui, ó, μ0 sobre 2π, bota em evidência, ó, μ0 sobre 2π, multiplica. Até a corrente I1 é 3 amperes. Campo magnético 1, professor, ele deu 3 décimos, né? 3 décimos. Eu vou colocar o microtesla aqui. Esse dividido por microtesla, quando eu passar para cima, ele vai multiplicando, tá bom? Vou botar aqui, ó. Não, eu vou fazer direitinho para vocês entenderem, tá bom? Não vou mexer muito, não. Então vai ficar corrente sobre o campo. Então o campo 0,3 micro. 10 a menos 6. Mais. Isso são quadrados, né, gente? Isso são quadrados, ó. Quadrado. Assim, ó. Mais. Mas, professor, se é quadrado, esse μ0 também não é quadrado? Verdade. Verdade, gente, ó. Então me permita fazer aqui de novo, né? Me permita fazer de novo. Ó. Para ganhar tempo aqui nessa expressão, eu sei que as distâncias vão ao quadrado, né? E tem termos que são repetitivos, ó. O μ0 sobre 2π, ó, ele vai se repetir, né? Nos dois. Então eu vou sacar para fora dessa expressão quadrado, né? μ0 sobre 2π ao quadrado. Multiplica o D1. Quem é o D1, professor? Ao quadrado, ó. Vou botar aqui I ao quadrado e 1 sobre B1. Isso ao quadrado. Mais D2 e 2 sobre B2 ao quadrado. Ok? E agora vamos desenvolver. Ó, μ0 ao quadrado sobre 2π. O μ0 é 4π, né? 4π sobre 2π dá 2. Ao quadrado, 4. 4 o quê, professor? A potência, né, gente? Ó. Esse 10 a menos 7, ó, ao quadrado dá 10 a menos 14, tá bom? Bota aqui, ó. 10 a menos 14. E aí vamos para cá. I1, 3. D1, 0,3. Vezes 10 a menos 6, né? Isso ao quadrado, tá bom? Mais I2, 1 a pé. Sobre 1 décimo, né? 0,1. Vezes 10 a menos 6. Isso ao quadrado. Já estamos terminando já. Já estamos terminando. É só ter cuidado com as continhas, né? Muita continha. Lembra muito a da escola naval. As continhas aqui. E aí? 4 vezes 10 a menos 14. 3 por 0,3. Como fosse 30 por 3, dá 10. Vezes 10 a sexta ao quadrado. Bom, 3 é 10 vezes 10 a sexta, menos 6. É isso, calma aí. 3 sobre 0,3, 10. Esse 10 a menos 6 sobe positivo, né? Então ficaria 10 a sexta. 10 vezes 10 a sexta dá 10 a sétima ao quadrado, 10 a 14. Mais. Aqui, ó, 0,1. 1 sobre 0,1 dá 10. Esse 10 a menos 6 vai para cima, 10 a sexta. 10 vezes 10 a sexta, 10 a sétima. Ao quadrado, 10 a 14. Beleza?
Isso aqui, lembrando, é o quadrado da distância. Pessoal, agora é fácil, né? Agora é fácil. Esse 10 a 14, você bota em evidência. Fazer isso, ó. Aqui, galera, vai ficar 1. Aqui vai ficar 1. Vou colocar o 10 a 14 aqui na evidência. E aí, cancelam-se as potências de 10, ó. Vai ficar 4 raiz de 2. Quando eu tirar a raiz quadrada, né, 4 vezes 2, desculpa, 4 vezes 2, dá 8. Quando tirar a raiz quadrada, vai ficar a raiz de 8. Essa distância é 2 raiz de 2 metros. Beleza? A alternativa D de dado. É uma questão muito boa. Não é tão difícil, mas é meio trabalhosa, né? Você tem que mexer com o aspecto vetorial, depois ter essa sacada que esse D é a hipotenusa de um triângulo, e esse D1 e D2 são os catetos, né? Esses catetos são as distâncias que nós usamos para calcular os campos magnéticos, e aí chegamos à resposta final, 2 raiz de 2. Beleza? São Brito, ó, São Brito, então você que chegou aí depois, eu acabei de colocar aqui, pessoal, na descrição, tá? O link do meu curso de Física para Escolas Militares. Você que vai prestar AFA, por exemplo, ano que vem, você tem que começar a se preparar já agora. Né? Quer fazer AFA ano que vem? Quer. Então não pode se preparar em fevereiro, não. Tá todo mundo começando agora já, final de setembro, começo de outubro, para a AFA do ano que vem, para a Escola Naval do ano que vem. Galera que vai prestar SpaceX, professor, estou fazendo um sprint SpaceX ali, mas não entendo nada, porque o nível é muito alto e o material é todo com erro de gabarito. Eu e o Bigode, a gente vai começar a fazer lives todo final de semana para SpaceX, lá, sprint, revisão SpaceX gratuito com Renato Brito e Ricardo Baixo, né? E todo final de semana, daqui até a prova da SpaceX, tá bom? Moçada, olha só que questão pesada, essa questão da prova da F1 2024, uma questão de estática, que assusta bastante quando você olha de cara, em especial as alternativas, né? O camarada está dizendo basicamente o seguinte, ó, que aqui você tem duas barras de comprimentos L1 e L2, elas estão articuladas aqui embaixo, viu, pessoal? Aqui tem dois parafusos, né, que articulam essas barras para que elas não consigam, né, se soltar, né? E o contato entre elas aqui, ó, E aí, ó, para garantir o equilíbrio, nesse ponto de contato vai ter atrito. Né? Vai ter atrito, professor. Então, basicamente, o que essa questão está perguntando é o seguinte: ela quer que você diga quanto é que é a razão M2 sobre M1 que garante que esse sistema não escorrega, que esse sistema permanece em equilíbrio, entendeu? É uma questão puxada, né? Essa razão M2 e M1, por causa do atrito, ela tem um valor mínimo e um valor máximo para que esse sistema não escorregue. Ela quer esse intervalo. É entre quanto e quanto? Essa razão M2 sobre M1. Então vamos lá? Vamos fazer aqui a colocação de forças. Tá legal? Para você entender, ó. A colocação de forças, né, moçada? Aqui, ó. Peso 2, não é isso? Bem no ponto médio do L2, o peso 2. Bem no ponto médio, bem no centro de massa da outra barra, né, Renato Brito? Vamos baixar aqui uma vertical. P1. Que o famoso P1, né? E aí, lembre-se, a normal, né? A normal tem que fazer 90 graus. Professor, mas às vezes eu fico em dúvida, como é que eu vou botar a normal, Renato Brito? Quando tem, por exemplo, assim, ó, um bico, né, ó. Por exemplo, professor, quando tem assim um bico, eu nunca sei como é que eu coloco a normal quando tem um bico e uma fronteira plana. A normal sempre faz 90 graus com a fronteira plana. Nessa questão da F1, ele teve o cuidado de dizer que não era um bico. Não sei se você leu o enunciado detalhadamente, mas ele fez questão de falar que esse contato aqui, ó,
era arredondado. Ah, não tem problema. O fato é que a normal vai ser perpendicular a essa fronteira plana. Então, se você traçar aqui uma linha fazendo 90 graus aqui, ó, tá. Você vai ter a normal, que a barra 2 faz na 1, certo, que vai ser para lá. E a reação, tá, que a barra 1 faz na 2, certo, que vai ser para cá. E lembrando que tem que ter um 90 graus aqui, ó. Então, professor, cadê vermelho? Pronto, vou botar aqui para você ver. A normal que a 2 faz na 1. Olha aí. Ah, tá. 90 graus, isso. E a reação? Tá, que a 1 faz na 2, ó. Certo, aqui, ó. 90 graus também, né? 90 graus. Aqui também. Vou chamar de N. É só um módulo. Estou representando somente um módulo, entendeu? Certo. Estou representando aqui somente um módulo. Ok, professor. E aí? Bom, e aí a força de atrito, né? Moçada, a força de atrito, ela é tangente, ó, à superfície de contato, viu? Ela é tangente à superfície de contato. Ela sempre faz 90 graus para a normal, né? Então eu vou dizer que a normal, né, ó, que a barra 1 faz na 2, ó, está aqui, tangente à superfície de contato. Ó. E que a 2 faz na 1, professor, a reação. E aí a reação está assim. Aí você vai me perguntar, professor, mas como é que o senhor sabe se a tendência de escorregar é para a esquerda? Professor, mas como é que o senhor sabe se essa barra 2 está tendendo a escorregar para baixo ou para cima? Não se preocupe. Você vai fazer uma situação, depois eu vou te explicar como é que ficaria a outra situação, entendeu? Então vamos lá. Renato Brito, então como é que vai ser? Pronto, então vamos botar o seguinte, ó. A norma, o FAT, que a 1 faz na 2, ó. Opa, botei aqui, ó. Certo. Botei aqui. E o FAT, que a 2 faz na 1, São Brito. Opa, reação, aqui, ó. Mesma direção, mesmo valor, certo? E sentidos contrários. Pronto. Ok. Moçada, aí vocês que são bons de geometria plana, professor, e eu, não, você também. Olha só. Você conhece aquela propriedade do ângulo externo, né? Ângulo externo do triângulo, né? Isso. Então, ó, você percebe que se aqui é θ e aqui é φ, esse ângulo todinho aqui, ó, é ângulo externo. Esse ângulo todinho aqui, ó, ele é θ mais φ. Entendi. Entendeu? Então, se aquele ângulo ali, que é ângulo externo, é θ mais φ, e esse pretinho é 90, quanto é que é esse alfa aqui? Tá. Esse alfa, Renato Brito, ele é θ mais φ menos 90. Exatamente. Esse alfa é esse ângulo obtuso todinho menos esse 90. Então, eu vou até escrever aqui, ó. Alfa é igual a θ mais φ menos 90 graus. Né? E para que você está escrevendo isso? Pelo amor de Deus, porque no futuro eu vou precisar do seno e do cosseno daquele alfa. Ixi, Maria. Então, já vou antecipando aqui para você. Ó. Seno de alfa vai ser seno de θ mais φ menos 90 graus. E aí, amigo, tem uma propriedade lá na alfabetização, né, que diz que seno de alguém menos 90, professor, tá. Vai ser o quê, professor? Vai ser o cosseno, né? Seno de algo vai ser seno de alguém menos 90. E o seno de alguém menos 90, tá. É o cosseno desse alguém. Então, Renato Brito, como é que é? Esqueci. Seno de alguém menos 90, tá. É o cosseno desse alguém. Professor, mas será que é mais o cosseno desse alguém? Ou será que é menos o cosseno desse alguém? É só tu lembrar o seguinte, ó. Alfa é um ângulo agudo.
Então o seno dele é positivo, tá? Θ mais φ, tu leu no enunciado, ele disse que era obtuso, ele disse que é maior do que 90 graus, né? Ixi! Então isso aqui é o cosseno de um ângulo que está no segundo quadrante. Tu sabe que o cosseno do ângulo do segundo quadrante, ele é positivo ou é negativo? O cosseno no segundo quadrante? Negativo, Então, como é que uma coisa negativa pode ser igual a uma coisa positiva? Por isso que eu vou botar no menos aqui para ajeitar. Ó. A seno de alfa é igual a menos isso. Ó. Ou seja, mesmo que você não soubesse decorado, porque isso aqui é trigonometria. Porque isso aqui é propriedade da trigonometria, né? Se você não souber decorado, se tem ou não tem o menos, eu te expliquei qual é o raciocínio. Analisa o sinal. O cosseno de uma coisa que está no segundo quadrante é negativo. Então se eu multiplicar por menos 1, agora já vai dar uma coisa positiva. E o primeiro membro é positivo, porque é o seno de alguém que está no primeiro quadrante. Né? Tá. Professor, e se eu precisar do cosseno de alfa no meio das minhas contas? Né? Então, o cosseno de alfa não vai ser cosseno de alguém menos 90? Não vai ser o cosseno disso daqui menos 90? Tá. E aí, ó, o cosseno de alguém menos 90 é seno de alguém. Tá, mas será que é mais o seno de alguém? Ou será que é menos o seno de alguém? Aí tu pode pensar. Seno de alguém, ó, esse alguém aqui está no segundo quadrante. O seno no segundo quadrante é positivo. E o cosseno no primeiro quadrante também é positivo. Então dá tudo certo, não tem que ajustar nada. Tem não, né? Tem não. Tá. Então, no meio das minhas contas, quando eu precisar do cosseno de alfa, tá? Eu vou usar essa relação. Lá na frente eu vou precisar ainda, tá? E quando eu precisar do seno de alfa, lá na frente, eu vou usar essa relação. Eita, professor, eu tô com medo. Não tenha medo não. Vai entender tudo. E você vai achar facílio. Né? Então, vamos lá. Renato, pelo amor de Deus. O que é que tu vai fazer agora? Vou escrever agora, pessoal. Então vamos lá. Renato Brito, agora o que é que você vai escrever? Eu vou escrever agora o equilíbrio dos momentos dessa barra da direita, tá? Em relação a esse ponto aqui, ó. Tá? Você vai escrever o que, São Brito? A soma dos momentos anti-horário é igual a soma dos momentos horário. Tá, aí como é que fica? Pronto. Vou pegar aqui o preto. Momento do P2 em relação a esse ponto vermelho. Isso. Se você só sabe fazer decompondo a força, aí você vai ficar doido. Aqui não dá para decompor, não. Não dá para decompor a força, não. Viu? Não, né? Não. Então vamos lá, Renato Brito. O momento do P2, professor, vai ser P2 vezes a distância. Do P2 até o parafuso. Eu preciso dessa distância vermelha, daqui para cá. Tá, mas aí é muito fácil, né? Porque, professor, se essa barra mede L2, né? Eu já sei que o centro de massa dela está bem no meio, professor. Daqui para cá é a metade de L2. Pronto, a metade de L2 cosseno alfa. Vai, professor. Escreva, pelo amor de Deus. Pronto. A metade de L2 cosseno φ. Isso. Pronto. Esse é o momento do peso 2 em relação a esse ponto. Tá? Esse momento tem que ser igual à soma dos outros no sentido contrário, né? Tá. Renato Brito, e então? Pronto. Vamos lá. Eu preciso do momento da normal, né? Ó, em relação a esse ponto. Ó. Renatinho, como é que eu faço? Né? Ó. O momento da normal em relação a esse ponto. Prolonga aqui, ó. E aí traça aqui, ó, 90 graus. Ó. Né? O momento da normal em relação a esse ponto vai ser a normal vezes quem? Vezes essa distância preta, ó. Daqui para cá. Ixi, Maria. Professor, e quanto é essa distância preta? Tem a ver com esse L2. Ó. L2
Seno alfa. Então, deixa eu reescrever aqui que eu apaguei, né? Momento da normal. Normal vezes a distância. A distância da linha de ação da normal até esse parafuso, essa distância aqui, ó. E essa distância vai ser L2 seno de alfa. Mais o momento do FAT. O momento desse FAT em relação a esse ponto. Ó. Chega, professor. Vai ser o que, professor? O momento do FAT? O FAT vezes a distância. Né? O FAT vezes a distância. Mas vamos ser logo objetivos? O FAT é mi estático vezes a normal. Por quê? Porque já está na iminência de escorregar. Né? Então, onde tem FAT, eu já vou botar mi vezes a normal, tá bom? Mi vezes a normal no lugar do FAT. Agora, qual é a distância que eu preciso, professor? Né, ó, a distância que eu preciso, né, ó, é a distância da linha de ação do FAT até esse ponto. Se você olhar, ó, a distância da linha de ação do FAT ó, até esse ponto, ó, é esse cateto, ó, daqui para cá. Né? Esse cateto daqui para cá, ele vai me dar a distância dessa reta ó, até esse ponto. Eu poderia traçar uma paralela bem aqui, assim, só para você enxergar, mas a figura vai ficar muito feia, né? Traça uma paralela a essa linha, passando bem aqui, assim, ó, fazendo 90 graus. Ó. O momento do FAT vai ficar o FAT vezes essa distância. Só que em vez de medir aqui, ó, essa distância seria a altura ali, né? Eu estou medindo aqui fora, para não estragar a figura. Então, professor, em vez de ser L2 seno, vai ser L2 cosseno, né? O FAT vezes a distância. A distância, no caso do FAT, ó, vai ser L2 cosseno alfa. Professor, estou sofrendo. Faça o meu curso de física para a escola militar. Mas comece logo. Vai começar só em janeiro, não. Senão não dá tempo. Professor, então eu estou gostando. Ó. Já escrevi a equação do equilíbrio dos momentos, né? Foi isso. Do equilíbrio dos momentos da barra número 2 em relação àquele ponto. Professor, posso botar aqui em evidência, né? Pode, você pode botar aqui em evidência. Lembrando que seno alfa e cosseno alfa, eu ainda vou ter que substituir aqui no final. Ah, meu Deus do céu, eu estou com medo. Não, tenho medo não, meu filho. Pronto, guarda essa. E agora, professor? Agora eu vou escrever o equilíbrio dos momentos dessa outra barra, tá? Em relação a esse ponto. Aí, como é que fica? Pronto. Então vai ficar assim, ó. Momento do peso. Tá? Momento do peso, Renato Brito, do P1, vai ficar P1 vezes quem? Vezes essa distância. E essa distância vai ser o quê? A metade do tamanho dela, cosseno de θ. Então eu vou escrever aqui, ó. P1 vezes L1 sobre 2 cosseno θ. Isso tem que ser igual ao quê? Olha que boa notícia. O FAT, ó, que age nessa barra, ele já passa em cima desse parafuso. Ai, meu Deus. Então, o momento desse FAT não interessa. Tá. Então, vai ficar somente o momento de quem? O momento da normal. Então, vai ficar normal vezes a distância. Professor, pelo amor de Deus, mas qual é a distância que eu tenho que usar?
A distância que você vai ter que usar, no caso dessa normal, é essa distância L. Ó. Mas perceba que isso não é o L1, né? Porque o L1 é tudo isso. Meu Deus, como é que eu vou achar esse L, Renato Brito? Ó, São Brito, me ajude. Eu vou fazer no meio dos senos. Sério mesmo? É, fazer no meio dos senos. Vem aqui assim, ó. Me ajude. L está para seno de φ. Tá. Assim como L2 está para seno de θ. Escreve, professor. L está para seno de φ. Tá. Assim como L2 está para seno de θ. Tá. Então o L eu vou tirar daqui. Então, pegue aquele L e escreva aqui, meu amigo. Ó. L2. Valeu, Mike Menezes. Muito obrigado. Pronto. Então, olha só como é que ficou essa expressão, professor. Foi, né? Foi. Renato, e aí, então? Pronto. E aí, ó. Essa é a equação do equilíbrio dos momentos da barra número 1. E aí? E aí eu posso fazer o que agora? Pronto. Eu posso isolar essa normal aqui, ó, para substituir ali. Porque a gente não sabe a normal, né? Ixi, Maria, Então, professor, tu tem que tirar a normal de uma equação e tem que substituir na outra. Qual eu vou substituir em qual? Aí você faz, né? Você pode isolar a normal, por exemplo, daqui, ó, tá, e substituir nessa. Pronto, vamos fazer isso. Vamos isolar essa normal para substituir ali. Olha como é que vai ficar. Então, eu vou copiar essa expressão aqui, ó. Quanto é que é essa normal? Pronto, você vai passar esse seno θ multiplicando e vai passar L2 seno φ dividido. Olha qual é a expressão dessa normal que eu vou escrever aqui agora. Então, essa expressão azul é essa normal. Confere comigo. Ó. P1, L1. Cosseno θ, seno θ. Tá. Dividido por 2L2 seno φ. Pronto. Isso é a normal, que agora multiplica esse parênteses. Vamos escrever aqui, professor, esse parênteses. Professor, pelo amor de Deus. Professor, na hora da prova, faz ou pula? Na hora da prova, pula. Se sobrar tempo no final, que não vai sobrar, tu volta e faz. Mas não vai sobrar tempo não, né? Não vai nada, tu é doido. Então, moçada, o que ele está querendo nessa questão? Tu se lembra? Professor, ele está querendo saber quanto é que é P2 sobre P1. Mentira. Então, professor, quanto é que é P2 sobre P1? Ó, vou escrever aqui agora, né? P2 sobre P1, né, pessoal? É a mesma coisa que M2 sobre M1, né? Porque a gravidade G cancela, né? Então, olha aí que beleza que vai acontecer, ó. Tá.
Quando eu passar esse 2 multiplicando, pessoal, olha assim, ó, você vai perceber que vai ficar 2 seno θ cosseno θ. Tu se lembra? Quem é 2 seno θ? Tu se lembra que é 2 seno θ cosseno θ? Professor, não acredito não. Você já está se lembrando, né? É L1. 2 seno θ cosseno θ. Seno de 2θ. Ai, eu sabia que isso ia servir para alguma coisa. Tá vendo? Um dia, né, ia servir para alguma coisa. Tá. Eu vou passar esse cosseno φ para cá, multiplicando. Aí vai aparecer aqui, pessoal, ó, 2 seno φ cosseno φ. Não acredito não. 2 seno φ cosseno φ. Seno de 2φ. Ah, meu Deus. Não se preocupe, né? Um dia vai sair o curso de matemática para escolas militares do Renato Brito. Ah, meu Deus, vai ser um fim, como diz um aluno meu, enfim, a paz mundial, né? O Renato Brito vai dar matemática e física para a escola militar. Tá doido. Professor, e o que mais aqui, hein? Pronto. E agora, seno de alfa mais mi cosseno alfa. Oh, meu Deus do céu. Isso. Seno de alfa mais mi cosseno de alfa. E aí? Pronto. E aí, meu amigo, que eu vou ter que substituir aqui, ó. Professor, quem é seno de alfa? Ó, eu tenho que botar aqui, ó. Ixi, professor, e quem é cosseno de alfa? Ixi, aí eu vou ter que botar aqui. Professor, não vai caber não, não vai caber não. Por isso, ó, que eu vou pegar essa expressão, que já não está mais nem cabendo, e vou escrever bem aqui assim, ó, tá? Que é para acabar a resolução, né? Ave Maria! Ah, Renato Brito! Mas eu sou muito macho. Eu vou escrever bem aqui assim, tu acha que cabe? Se eu escrever uma letrinha menor, vai caber. Vamos lá. Me ajude. Renato Brito, na hora da prova, faz ou pula? Essa aqui pula. E aí? Aí se sobrar tempo, no final tu volta. Mas tu sabe que não vai sobrar tempo. Né? Não, né? Vai não, né? Professor, por que a EFON fez isso? A EFON fez assim, ó. Esses cearenses, todo ano fecha a prova. Quer ver se os cearenses fecham uma prova dessa vez? Quer ver se esses alunos do Aremissar vão fechar essa prova de novo, né? Aí eles botaram isso só para não dá para ninguém fechar a prova, porque não vai dar tempo. Né? Aí vamos lá. Olha aí agora, seno alfa. Vou trocar por menos cosseno disso. Ixi, Maria. Mais mi cosseno alfa. Cosseno alfa troca por isso. Hein? Então, pronto. Nós achamos... Então, pronto. Nós achamos a primeira expressão para essa razão entre M2 e M1. M2 sobre M1 pode ser esse valor aqui, certo? Mas isso daí, ó, é supondo que a iminência de escorregar, professor, né, ó, dessa barrinha era para baixo, por isso que ela ganhou o FAT para cima. Professor, mas se a iminência de escorregar fosse para cima e ela ganhasse o FAT para baixo, pronto. Aí o aluno, muitas vezes, ele tem essa dificuldade, né? Professor, isso é muito comum em questões. Acha a velocidade máxima que o carro pode ter na curva para não escorregar e acha também a mínima, né? Naquelas questões que tem pista equilibrada, né? Acha a velocidade máxima e a mínima, né? Nesse livro tem essas questões, né? De velocidade máxima e mínima na curva, né? Mas o mais legal é que aqui não tem só a questão, não, entendeu? Aqui tem um embasamento teórico todinho para você entender por que a questão é daquele jeito. Não é como você pegar, por exemplo, um peruano e ver a resolução. Aqui tem todo o embasamento para você entender por que é aquilo. Né? Né? É diferente, né?
Professor, e aí como é que eu vou fazer? Se o cara me pedir uma, como é que eu vou saber se essa é a máxima? Se eu achei a máxima, como é que eu acho a mínima? Toda questão dessa de atrito, que ele pede qual o valor máximo e o mínimo de não sei quem para não escorregue. Toda questão de atrito que ele pergunta qual é o valor máximo e o mínimo de não sei quem para que não escorregue. Pronto. O que você vai fazer? Você vai achar um valor, supondo que o FAT é para um lado. Professor, e agora como é que ficaria a resposta se o FAT fosse para o outro lado? Olha só como é fácil. É só você pegar a primeira resposta que você achou e você vai trocar mi por menos mi. Mentira, é só fazer isso. Porque isso equivale a inverter o sentido da força de atrito em todas as suas equações. Tanto da barra 2 quanto da barra 1. Saquei. Onde tem mi, troca por menos mi. Então aqui, ó. Professor, aqui só tem mi nessa posição. Pronto. Então, a outra expressão vai ser igual a essa, tá? Só que eu vou trocar esse mi por menos mi. E aí? Então, a outra opção é essa. Ah, tá, ó. Então, pronto. Ele não está querendo os intervalos? Então, o primeiro valor é colocando que aqui é mais. E o segundo valor é colocando que aqui é menos. Só inverte isso. Um desses vai me dar o valor mínimo da razão pedida e o outro vai me dar o valor máximo da razão pedida. Caramba, que massa, né? E aí, cara, quando você olha as alternativas, você percebe, Renato Brito, que é a letra D de dado, né? Professor, mas é uma coisa assustadora, né? É assustadora. Uma questão dessa você deixa realmente no final. Mas depois que a gente olha, né, professor? A gente quer levar essa lousa para casa, né? Eu já estou em casa, né? É só deixar aí, né? Deixa aí. Valeu? Então, uma questão belíssima, essa questão aí da prova da iPhone. Se você gostou dessa resolução, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo. Se você ainda não foi inscrito no meu canal, inscreva-se. Todo ano, toda semana tem questão nova aí no nosso vídeo. Toda semana tem vídeos novos aqui no nosso canal do YouTube para você que curte uma física de qualidade. Se você está se preparando para escolas militares, conheça o meu site, Física Correta. Se você está se preparando para escolas militares, visite o meu site, fisicacorrenatobrito.com.br. Lá você vai conhecer meus cursos, minhas apostilas, né? Meus livros. E assine o curso de Física para escolas militares. É fundamental. Se você vai prestar a AFA, a preparação começa agora, no começo de outubro, semana que vem. A AFA para o ano que vem, a preparação começa agora, dia 1º de outubro. Não vai começar depois, não, porque os seus concorrentes todos estão entrando no curso do Renato Brito para começar agora. Escola Naval, professor, me lasquei. A Escola Naval do ano que vem, o pessoal já está começando agora. Por isso, ó, a matrícula bombando. Professor, e a SpaceX? As próximas 4 ou 5 semanas a gente vai fazer live, eu e o Bigode. Toda semana, sprint, Renato Brito e Ricardo Bastos, SpaceX, reta final. De graça. Por quê? Porque eu ouvi dizer aí que o pessoal não está entendendo nada no sprint de outro concorrente, aí que o nível é muito alto, e os gabaritos estão tudo errado, ninguém consegue entender, professor, ele botou as questões da NASA. Pois desfocado. Você está perdendo seu tempo, né? Então vamos estudar no nível que você precisa, né? Para tirar a nota máxima aí na prova da SpaceX. Valeu, Bigodão! Olha aí, o que é que nós temos aqui? Professor Renato Brito, sou grato pelas suas aulas que estão no YouTube da Veste. Sou de São Paulo e estou cursando radiologia médica na Faculdade de Santa Casa. Aí, cara, estou tendo aulas de física geral. Muito bom, hein, cara? Fico muito feliz por estar ajudando você, meu amigo. Isso. E aí, pronto, física radiológica e o curso de campo elétrico e lei de Coulomb, entre outras aulas, não só me ajudam, como ajuda o pessoal da sala. Aí, cara, bom saber, viu? Fico muito feliz, viu? Que coisa boa. Valeu. Bigodão! E aí, Bigodão? É com você, Bigode! Tô aqui não. Tô aqui não. Aí não, né? Isso é um personagem, pessoal. Tô aqui não. Não, né, Bigode? Bigode, mano. Tô aqui não. Olha só essa lousa. Eu vou sair do meio, Bigode, para quem quiser tirar o print. Ó. Se você quiser tirar o print, ó, tô saindo aqui do meio para você tirar o print dessa lousa.
É, né? É isso aí. Valeu! Muito top, viu? Muito top. Tu é doido, Renato, mano. eu vou pegar aqui uma questão legalzinha de termologia. É um assunto sempre que tá caindo, sempre cai nas provas da militares. AFA, FON, SpaceX. E SpaceX está chegando e nós vamos fazer uma maratona de final de semana de preparação para a SpaceX. Fiquem atentos. Quem não foi inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva no meu também. E nos acompanhe no Instagram, pessoal. Para não perder nada. Ficar atento a tudo. Não perder nenhuma live, nada. Nenhum vídeo novo. Bom, a questão 33 da prova branca é essa aqui. Ah, deixa eu gravar aqui no meu computador. Não. Iniciar a gravação? Sim, pronto. Então é o seguinte. Ele deu aí um gráfico, né? Temperatura versus tempo. E diz o seguinte: a figura acima representa parte da curva de aquecimento de uma massa M de água, expressa em graus φ, em função do tempo. No eixo do tempo, TR é TF, certo? TF corresponde ao último instante em que toda a massa M estava no estado sólido, a uma temperatura de 7,5 graus φ. Considerando que a massa M recebe calor exclusivamente a partir de uma fonte térmica a uma taxa de 7.500 calorias por minuto, desprezando perdas de calor da água para o ambiente ou para o recipiente que o contém, é correto afirmar que o instante TE é igual a quanto? Muito bem. Galera, essa questão ela é curiosa porque a EFON fez aqui uma brincadeira, certo? Inventou uma escala graus φ, e se você for perder tempo fazendo conta, conversão, vai perceber que não tem nenhuma utilidade. Porque assim, apesar de a questão não dizer que isso aqui foi feito com água pura, a uma pressão ambiente, né, uma pressão nível do mar, um ATM, vamos supor que essas temperaturas são a temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água, certo? Porque aqui ele falou que era o último instante, ó, o último instante em que toda a massa M estava no estado sólido, ou seja, aqui é gelo. Então, na escala Celsius, corresponde a zero. E aqui, depois que o gelo derrete, se transforma em água, essa água vai aquecendo, água não, né? Essa água vai aquecendo até virar vapor nesse ponto. Então aqui é 100. Ó. Então a primeira coisa o primeiro distrator dessa questão é essa escala φ, que você não precisa achar as correspondências, que já estão naturalmente dadas 0 e 100, tá bom? Ele quer saber então o instante em que essa massa de água vai atingir o ponto de ebulição. Muito bem. Então, para saber esse instante, nós vamos calcular, nós vamos usar a equação do calor, certo? Como é que vai ser, professor? Vamos lá. A potência térmica, ou fluxo de calor, é isso aí que ele deu, 7.500 calorias por minuto. Observe pelo gráfico que levou 160 segundos até que todo o gelo fundisse, né? Até que houvesse a fusão completa. Aqui, ó. Aqui você tem gelo mais água, né? Seria a fusão. Então eu vou pegar e descobrir a massa de água, ou pelo menos encontrar uma relação entre a massa e a temperatura. Desculpa, gente. Vamos encontrar uma relação com a massa nesse trecho aí, ó. Como se trata de uma fusão, o calor aqui é latente. ml. Quanto de calor foi usado nesse trecho, professor? De TF a TF mais 160. Ora, pega a potência, multiplica pelo intervalo de tempo
E aqui, ó, massa vezes latente de fusão. Potência, 7.500 calorias por minuto. Ele deu aqui o tempo em segundos. Cuidado. Então aqui, ó, 7.500 calorias vezes o tempo, 160 dividido por 60. Por quê, professor? Porque tem que converter em minutos. Esses 160 aí é segundos. Do outro lado, nós temos a massa. Aliás, não temos a massa, mas temos o latente, né? O latente é 80. Faça aí as devidas simplificações, ó. 80 por 80 dá 1. 160 por 80 dá 2. Aqui, o 2 eu posso cortar com esses 60. Vai ficar 1/30, e 1/30, ou se preferir, 1/3, né? 1/3 de 750, 250. Massa de água, 250 gramas. Agora tá fácil, né? Agora tá muito fácil, professor. Vou encontrar esse TE, né? Saber quanto tempo leva para que toda essa água vá de 0 até 100. Aqui é calor sensível. Quantidade de calor trocado. MC. Vou mudar aqui a cor, né? Botar um branquinho. Quantidade de calor trocado. MC. Delta, teta. Quantidade de calor, professor. Vai ser a potência vezes esse intervalo aqui, pessoal. E quanto é que é esse intervalo aí, professor? Bom, vai ser TE menos. Gente, ele disse que o TF era 10, né? Ó, ele foi esperto aqui, certo? Se esse TF é 10, ele deu TF, certo? Esse valor aqui, ó, você pode interpretar como quanto? 160 mais 10. 170. Então aqui eu posso usar para o tempo a potência, que é de 7.500. No tempo vai ficar TE, que é o que nós queremos, né? Esse instante aí. Menos 170. 170. Massa de água, 250. Calor específico, 1. Variação de temperatura, 100, né? Do gelo até o vapor, 100. Vamos lá. Aqui eu posso cortar 2 zeros, né? Ó. Corta 2 zeros, corta 2 zeros. Vai ficar aqui, ó, 75 dividido por 25 dá 3. Então aqui fica 3, ó. E aqui fica 10, né? E finalmente, 3 TE menos 510 igual a 10. O TE vai dar 520. 520 sobre 3 dá 140, né? Não, professor. 520 por 3 dá quebrado. Peraí, pessoal. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Será que eu errei alguma continha aí, pessoal? Galera do chat aí, ó. Errei alguma conta? Quantidade de calor, 7.500 vezes o tempo. O intervalo de tempo é de 170 até TE. Era o contrário, né, professor? Não, TE é menos 170. Tá certo. 520 por 3. E aí? Será que eu errei alguma conta aí, pessoal? Encontramos a massa de água, 250. Aí eu estou pegando agora de 0 a 100, aquecendo. Quantidade de calor, potência vezes intervalo de tempo. Intervalo daqui para cá. Ó. TE menos 170.
estranho. Eu fiz essa conta aí no rascunho e não vi problema, ó. Onde foi que eu errei, pessoal? Aqui, ó. Meu rascunho aqui. Onde foi que eu errei? Eu fiz exatamente assim. Ah! Eu acabei de ver aqui o erro, ó. Eu falei para vocês tomarem cuidado, eu não tomei cuidado, né? Misturar minuto com segundo, cara. Foi isso. Isso aí, pessoal. Minuto com segundo, ó. Então, olha só. Essa questão aqui é traiçoeira, viu? Questãozinha traiçoeira, galera. Ó, esse intervalo aqui, gente. Cuidado, viu? Cuidado, professor, senão você erra, né? É porque aqui tá em minutos, ó. E aqui tá em segundos, né? Tem que dividir por 60 aqui, galera. Cuidado, senão você erra. Cuidado que não se erra, né? Inclusive você, professor. Cara, traiçoeiro, viu? Aqui é 60, tá bom? Pronto. Agora sim, vamos lá. Vai ficar aqui, ó. 1 e aqui fica 20, né? E aí, professor? TE menos 170 menos 170 igual a 20 vezes 10, 200. Quando você fizer aqui a conta, 170 mais 200 dá 370 segundos. Isso aí em minutos e segundos. Seria quanto? 360, 6 minutos. Dá 6 minutos e 10 segundos, tá? Ou 6 minutos e 10 segundos. E foi a forma que a F1 colocou no item A. 6 minutos, 10 segundos, tá bom? O cuidado, primeiro, não se deixar levar por essa escala em graus φ, não precisa fazer essa relação, porque esses patamares correspondem à mudança de fase do sólido para o líquido e do líquido para o vapor, né? Fusão e ebulição. Agora sim, claro que nessa questão faltaram mais informações, dizer que a água era pura, dizer que estava ao nível do mar. Mas você que é aluno de escola militar, já sabe que às vezes tem que fazer algumas pressuposições, né? Então ninguém vai também entrar com recurso contra a F1 só por causa disso aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar realmente aqui, né? Porque já ficou cansativo, né? Vocês estão aqui comigo desde as 2 horas da tarde, eu, vocês de bigode, né? Vou resolver no papel, né? Bem caprichado, né? E aí a gente vai achar um caminho, né? Que vai ser trabalhoso, mas a gente vai achar direto o que a gente está querendo. Né, professor? É como eu falei, eu não tinha resolvido antes, né? Eu conhecia a questão do livro vermelho, né? Mas essa daqui tem um temperozinho, né? Um pouco mais puxado, né? Tem esse seno, né? Em função de RH e tal, tem essa chateação aí toda, né? Valeu? Então pronto. Então, professor, e aí? Pronto, então a gente vai entrar ao vivo outras vezes para resolver o resto da prova, né? Porque não deu tempo, né? E já começou o jogo do meu querido Fortaleza, né? Se alguém aí torce Curitiba, me desculpa, mas seu time vai levar uma pisa agora, se Deus quiser. Tá bom? Então, agradeço enorme a participação aí de todos, né? O pessoal que acompanhou a gente, né? O seu Alberto aí de Belém, né? O professor Hilton, que esteve aqui conosco, viu? Muito obrigado aí, viu, pessoal? E a gente... A 24, pronto. Gameplays. Na minha próxima live, eu vou fazer a 24, vou fazer essa, eu e o Ricardo, a gente vai terminar. Essa prova a gente vai resolver ela todinha, viu? Só não vai ser agora, tá bom? Mas fique tranquilo que você vai ver todas as questões comentadas ou por mim ou pelo Ricardo no YouTube. Valeu? Tchau, pessoal. E, professor, quando é que vai ser a próxima live, hein? Pois é, como hoje é domingo, né? Seria bom se tivesse um feriado assim, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, que a gente passar o dia fazendo isso. Aí, professor Hilton Júnior. Professor Hilton tem um canal muito legal no Instagram, né, Hilton? Paralelo de Física. Vai lá no Instagram, coloca Paralelo de Física, você vê as lousas do professor Hilton. A lousa, a coisa mais linda do mundo, né? O professor Hilton, né, pelo que eu percebo, tem uma didática maravilhosa.
Muito obrigado, professor Hilton. O senhor também, né? Você também está de parabéns aí. A sua física também é muito caprichada. Tchau, pessoal. Até a próxima, viu? O Ricardo não está aqui, eu agradeço em nome dele. Olha aí. Todos os alunos do Ari fizeram essa, né? Os alunos do Ari de Sá, né? Claro, né? Alunos, né? Do João Paulo, Derek, Renato Brito, né? Daniel Paixão. Né? Então, a galera do Ari é a galera foda mesmo, né? A galera imita, né? Valeu, moçada. Boa semana, viu? A gente se encontra aí. Tchau!